Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Paulo, eu sou mecânico na área automotiva, certo? E meu motivo desse vídeo é esclarecer algumas dúvidas sobre o motor Ford Ka 3 cilindros, certo? Esse motor aqui foi recém-retificado, estou no processo de montagem e já foi torqueado cabeçote, né? Seguindo aqui todo passo a passo de aperto através da Doutor. E aqui o maior problema desse motor foi a contaminação da correia dentada, né? Que esse motor trabalha com a correia dentada interna, né? É uma correia banhada a óleo, uma correia de borracha, trabalha dentro do motor. E o que acontece? Essa correia chegou a degradar, soltando resíduos, né, dentro desse motor e veio ocasionar um grande prejuízo, né, nesse motor. E já não é uma novidade. Quem tem esse motor tomar cuidado, que principalmente com o lubrificante que está sendo usado, né? Procurar sempre usar o lubrificante correto para não ter um problema desse, né? Um prejuízo desse. E aqui minha dica esse motor foi descarbonizado por inteiro, certo? E aí essas polias são fechadas, né? Elas são parafusadas, polia variável, né? De escape, admissão. E minha dica é o seguinte: antes de montar, não só lavar essas polias por fora, e sim fazer a desmontagem dela. Não precisa ter medo de desmontar, né? Uma coisa não é muito simples, mas também não é difícil, não é impossível. Além de desmontar elas, fazer a desmontagem dos parafusos, pois esses parafusos eles são desmontáveis, certo? Eles trabalham com, na verdade, através deles que vai o óleo para as polias, né? Variável. E aqui dentro tem um microfiltro. Esse microfiltro tem que se desmontar esse conjunto todinho, fazer a limpeza deles, certo? Tomar cuidado nas posições, né? E aqui, após montar, né, lavar e higienizar elas, deixar bem limpinha. Queria até ter feito um vídeo antes, né, montando, mas não deu. Essas polias, o segredo é o seguinte: não se pode apertar os parafusos depois de montar, deixar já firme. Por quê? Vou colocar aqui o parafuso e explicar o porquê não deve de maneira nenhuma. Essas polias, ela precisa ser centralizada, e quem vai centralizar elas é a própria borda do eixo do comando. Por quê? Tá aqui essa polia de admissão, né? Não vou fazer isso na de escape porque tem a força da mola e eu não vou conseguir mostrar, mas tá aqui, ó. A admissão, ó, quando eu aperto para um lado e para outro, esse parafuso corre junto com a parte interna da polia. O que acontece? Se eu apertar e vir com ela, aplicar ela aqui no comando, certo? Ela aqui encaixou, tá girando. Lembrando, elas são polias loucas, elas não têm chaveta. Se eu aplicar elas aqui já apertada, nunca que essa engrenagem vai ficar centrada no eixo de comando, certo? Aí o que acontece? Você pode colocar ela aqui, ela não encaixar, e você vai chamar no parafuso, pede aperto, certo? E o que é que vem acontecer? Danificar tanto a engrenagem, né, no caso a polia, ou a borda do comando, porque ela pode estar mais para um lado ou para o outro, certo? Aí você pode achar, é um defeito na rosca do comando, lá na retífica lá colocaram um parafuso ou sei lá, para manusear aqui o eixo, chegou a danificar, certo? No caso aqui, estou aqui, a prova viva, passei um macho, limpa a rosca tá ok, certo? Que eu fiz a desmontagem, né? Para fazer a limpeza da mesma. Aí o que acontece? A rosca tá ok, porém quando você montou, deixou os parafusos apertados, certo? O macete é deixar todos só encostado, vem com a engrenagem
E aí o próprio eixo quem vai direcionar a polia, certo? Aí em seguida você vem com o parafuso e encosta ela até deixar justinha, porém livre, certo? Essa daí é a minha dica. Jamais apertar os parafusos de fixação, certo? Antes de colocar no eixo de comando, certo? E outra dica é: vai desmontar as polias, mostrar nessa aqui, é da admissão nem tanto, a de escape sim. O ideal é destravar primeiro essa proteção de plástico, certo? Com a fendinha bem fininha aqui do lado, certo? Você vai destravando aqui e vai empurrando um pouco para fora, que ela vai sair. Saiu essa proteção, você vai ver a mola, certo? Você já tira uma foto, faz um vídeo da posição correta. Se é a primeira vez que você está desmontando, né? Ninguém é um gênio. Fez isso aí, o que segura a mola são os próprios parafusos. Como ele serve para guiar a posição da mola e o outro serve para travar a mola, certo? Na hora de você soltar esse parafuso, se for soltar primeiro esse parafuso, essa mola vai sair e você não vai saber a posição correta, porque você já está com a capa de proteção, né, da mola, inclusive é plástico, e você vai soltar primeiro os parafusos, você não vai ver o que está acontecendo do outro lado da engrenagem, certo? Então tá aí essa minha dica: desmontar os parafusos de fixação, fazer uma limpeza, lubrificar e montar, como também desmontar as polias, fazer uma limpeza, tomar cuidado com a posição da mola, inclusive umas molas que tem aqui dentro que é muito pequenininha, certo? E montar tudo direitinho, higienizado, para daí um motor desse ter uma boa garantia. Já um motor que tem baixa durabilidade, né, devido essa correia, certo? Que é o que mais a gente vê em oficina, mas quanto menos a gente fazer por onde o motor tem uma durabilidade melhor, né, é melhor pra gente, né, e pro cliente também. Então tá aí uma dica, espero ter ajudado. Valeu, boa tarde.